É, Olá, turma. Shalom. Hoje nós vamos começar um outro tema da disciplina, que é o conhecimento de Deus. Como é o conhecimento de Deus no Antigo Testamento? Ok? A teologia do Antigo Testamento começa a sua reflexão, ponto de partida inicial da sua argumentação é sobre o conhecimento de Deus, tá? É sobre a revelação de Deus. Então, a pergunta inicial é essa: por que, é, por, é, por onde começamos o estudo da teologia do Antigo Testamento? Começaríamos por onde a Bíblia começa. A Bíblia começa toda a sua... Quando começa a falar sobre Deus, começa como Deus criador. Logo no Gênesis capítulo 1, está descrito lá que Deus criou os céus e a terra. Essa é uma primeira autorrevelação de Deus, que Ele é o criador de todas as coisas, tá? Ou poderíamos começar com esse título, criação de Deus, ou poderíamos começar com o chamado de Abraão e o início da história da salvação, como está registrado lá em Deuteronômio 26, se puderem me acompanhar. Deuteronômio 26, 26 do 5 ao 15. 26 do 5 ao 15. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro, miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, nem disso nada tirei para a imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo o que me ordenaste tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então poderia começar com essa argumentação, é que se nós chamamos aqui credo, né? Começar com esse credo. E esse credo aqui de Deuteronômio 5,
26, do 5 a 15, ele começa pelo chamado de Deus a Abraão, aos patriarcas, tá? Abraão, Isaac e Jacó. Poderíamos começar como uma reflexão sistematizada sobre o material teológico veterotestamentário, sobre Deus ou sobre a humanidade. Teólogos sistemáticos com frequência iniciam estudo sobre Deus através da revelação. Então, a teologia filosófica vai entender que a revelação é o primeiro argumento a ser entendido para depois passar para os outros tópicos. Talvez nem seja correto falar da visão israelita de revelação, porque os israelitas nem possuem uma palavra que designe revelação. Não existe a palavra revelação em hebraico, porque o hebraico não trabalha com essas coisas abstratas, né? Revelação, eleição, então não existe uma palavra. A língua hebraica é uma língua do deserto, muito prática. Então não tem todo esse contato linguístico tão ampliado como tem na língua portuguesa, que permite aí a aceitação, a incorporação de palavras abstratas, de termos abstratos. Então quando a gente fala da revelação, nos remete mais a concepções filosóficas do que bíblicas, né? Na realidade, nem tem esse termo no Antigo Testamento, né? O verbo que aparece em hebraico é o verbo galá, que é o verbo ele revelou. Ele se revelou. Isso aparece muito no Nifal, aparece também no Piel. Nifal e Piel são dois troncos da língua hebraica, e aparece esse verbo galá várias vezes desses troncos. Bom, talvez nem seja correto falar da visão israelita de revelação, porque os israelitas não têm essa palavra aí. Muito menos você vai encontrar por parte dos estudiosos israelitas, judeus, na antiguidade, talvez até na contemporaneidade, um tratamento sistemático a isso do assunto. Então, por que hoje damos tanta ênfase à revelação? Se nossa fonte de revelação não parece fazê-lo. A Bíblia, ela se ocupa o tempo todo em fazer a revelação, ela é a autorrevelação de Deus no tempo, no lugar específico da história, ao seu povo, e hoje se revela a nós através desse texto sagrado, tá? Então, se a pessoa deseja ter um conhecimento de Deus, ele tem que necessariamente, esse conhecimento eu vou discutir com vocês, necessariamente estudar as Sagradas Escrituras. O James Barr, disse que na teologia moderna a ideia da revelação atua contra dois problemas específicos que não existiam ou não eram importantes no mundo antigo. O primeiro problema que o Barr apresenta é a negação de que Deus existe ou de que haja algum conhecimento verdadeiro a seu respeito. Então é um problema que teólogos, apologistas, de uma forma geral, apontado pelo James Barr, é a questão da acusação de que talvez Deus não exista. Tem que enfrentar aí aqueles que são ateístas, tá? Daqueles que não acreditam na existência de Deus. Isso é o primeiro obstáculo que a gente tem que enfrentar. O segundo é fazer separação entre o conhecimento de Deus dado de si mesmo e os métodos e o conteúdo das ciências humanas, independentes da revelação. Tem um vídeo aí no YouTube, se vocês quiserem assistir, é sobre o historicismo.
Então, assim, muitos teólogos luteranos, eles entraram pelo caminho aí do historicismo, né? Que aí é o caminho do criticismo, aí a partir do iluminismo. Então, assim, se você pega esses os métodos científicos, os métodos de investigação da história e coloca essa disciplina dentro da sua metodologia, dentro do seu quadro teórico próprio, daí também haverá um confronto entre o que o historiador vai dizer e o que o teólogo, o texto bíblico vai dizer, tá? Então são questões que nós vamos enfrentar aí no nosso cotidiano. Na Bíblia, a parte de algumas concessões bem limitadas, não existe algum estágio em que Deus é desconhecido. Não tem nenhum texto que vai falar que Deus não é conhecido ou ele não se faz conhecido. Ele se faz conhecido, ele se revela ao homem. Tá? Os problemas em relação às coisas sobre as quais a revelação atua parecem não existir na Bíblia, a não ser centrais nela. Né? Em Israel, entre o povo de Israel, os hebreus, já existe a pressuposição que Deus existe, de que ele é conhecido. Então, a Bíblia não é um manual de ateísmo. A Bíblia não é um manual de ciência. Não vai pegar a Bíblia para fazer ciência. Ciência se faz aí nas universidades, tem lá os grupos de cientistas que ficam estudando, ou grupos aí de estudiosos das ciências humanas que buscam critérios racionais para entendimento do seu objeto de pesquisa, ok? A Bíblia não é um manual para ser colocado lá e agora eu vou fazer ciência a partir da Bíblia. Dá vontade de rir. Por quê? Porque tem gente que faz isso, né? Quer levar a Bíblia para a ciência, para física, para química, para matemática, para isso, para aquilo, aquilo outro, né? Para as pesquisas nessas áreas. Pode levar, mas a Bíblia tem um propósito de ter sido escrita, ter chegado a nós, é fazer a revelação de Deus, tá? Então, essa revelação, a parte do texto bíblico, já é pressuposto aí que já existe um conhecimento de Deus. Em Israel não ficava questionando se Deus existe ou se Deus não existe, ok? Dois outros autores contemporâneos que iniciam com o homem em lugar de Deus, em seu estudo do Antigo Testamento, né? Que aí eles vão fazer o elemento utilizando aí as ciências sociais, que é o Norman Gottwald, né? As 12 tribos de Yahvé. Então, para ele, a partir de concepções sociológicas, ele vai dizer que a formação do povo de Israel se deu através do sistema de anfictionias, tá? O sistema de que essas anfictionias, elas se uniram e vieram a formar Israel a partir da compreensão que a gente tem do livro de Juízes, que está na Bíblia. E o Peter Berger também faz esse tipo de análise sociológica. Para quem quer ter um conhecimento aí dos jargões ou de teoria de sociologia, compensa ler esses dois autores. O Gerhard von Rad, ele diz que não se tropeça na transcendência. O entendimento humano de Deus ou do homem não começa do eu para depois perguntar. Então, o von Rad vai dizer, desse ponto de partida, sobre o contato com Deus, deve-se começar o estudo da teologia do Antigo Testamento com Deus e não com o homem, tá? Mas como a gente pode fazer isso? Um outro autor, teólogo do Antigo Testamento, Childs, levantou essa questão no início da sua obra, né, o Antigo Testamento, na teologia do Antigo Testamento. Para o Childs, o contexto canônico que faz a diferença. Então ele analisa todo o cânon das Escrituras e esse contexto é que vai fazer diferença.
De falar do Antigo Testamento como cânon é dizer que a Escritura é a Escritura e é a autoridade. A partir do momento que você utiliza esse termo, que também já foi demonstrado para vocês o que é o cânon, no significado, a definição do conceito, se a gente trata já como canônico esses livros, só por si só o termo canônico vai dar poder de autoridade para as Escrituras, vão dar credenciais de que as Escrituras são de natureza divina, ok? O Antigo Testamento, ele testifica que Deus se revelou a Abraão. Nós confessamos que Deus irrompeu aquilo que Ele faz em nossa vida, né? Nessa experiência espiritual diária, nós confessamos o que Deus, a forma como Deus se revela para nós também, fala conosco de diversas formas até a atualidade. Haja vista que eu sou um continuista. Então, lá no Antigo Testamento, Deus ele não faz revelar, ele se revelou a Abraão. Ele se mostrou, ele se fez conhecido a Abraão. Tá? E daí ele o chamou e o vocacionou para fundar uma grande nação. A existência de Deus é pressuposta no Antigo Testamento. Quer dizer, o Antigo Testamento já pressupõe essa existência. Ok? Israel não defendia a existência de Deus, nem tentava prová-la. Não é uma tentativa de escritos judaicos, não há lá nos 1000 anos de composição da Bíblia uma tentativa de tentar provar a existência de Deus. Então, a pessoa, da conversa entre um crente e um ateu, o ateu vai perguntar, mas onde que está na Bíblia um texto que comprova a existência de Deus, que prova a existência de Deus? No Antigo Testamento tem esse texto para provar que Deus existe. Não parte desse pressuposto, tá? O escritor israelita não estava preocupado em fazer uma fórmula, em fazer um conceito, em fazer uma apologia da existência de Deus. O escritor não estava. Você vai falar assim, mas professor, mas agora você está me cutucando com vara curta. É nesse sentido mesmo. Pode ler lá o texto bíblico, não tem nenhum texto lá preocupado em provar a existência de Deus. Por que que não há? Porque os escritores do Antigo Testamento já partiram do pressuposto que Deus é. Partiram do pressuposto que Deus existe. Eles não tinham preocupação de ficar provando para ninguém a existência de Deus. É diferente. A circunstância que o escritor se encontrava lá no Antigo Testamento é diferente muitas vezes da nossa, que às vezes há uma tentativa meio que, assim, na minha opinião, banal, de querer colocar Deus dentro da racionalidade humana. Olha, isso aqui é razão, o mundo é regido pela razão, o mundo é regido pela ciência, a ciência vai vencer tudo, a ciência já venceu pandemias, já venceu várias doenças e tal. Da mesma forma, então nós vamos colocar Deus no tubo de ensaio lá e vai virar uma equação matemática, usando o Antigo Testamento. Não faça isso. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele não vai estar, os autores não estão preocupados em provar a existência de Deus. Eles já partem do pressuposto de que Deus de que Deus existe. O povo simplesmente aceitava que Deus existe e se revela aos homens. Deus é pressuposto no Antigo Testamento. O Davidson afirmou que jamais ocorreu a qualquer profeta ou escritor do Antigo Testamento provar a existência de Deus. Fazer isso poderia perfeitamente ser considerado o quê? Um absurdo. A pessoa Isaías querendo fazer uma prova, um argumento de razão, né, com os pressupostos filosóficos que nós temos hoje, para colocar Deus dentro disso. Não. Seria um absurdo. Seria um absurdo, né? Tentar fazer isso para o escritor não tinha. Ele já parte que Deus existe e ele não está preocupado, a Bíblia não está preocupada em fazer um manual de prova da existência de Deus. Se você vai ler a Bíblia, você vai conhecer Deus, vai saber como se relacionar com Ele e vai aceitar isso pela fé.
A Bíblia é um manual de regra de fé e prática. Na outra aula continuaremos discutindo esse assunto. Até breve, pessoal!